Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falo sobre a maldição da música chiclete. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Quer colaborar? Enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, você pode fazer isso através do nosso WhatsApp, código 229922211003. E também pode seguir nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e meus projetos, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Já se você quer colaborar para a manutenção do projeto, para que ele continue no ar sempre com novos episódios, é muito fácil. É só compartilhar os episódios e o canal em suas redes sociais, com seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp. Esse compartilhamento e audiência que garante a continuidade do projeto. Eu conto com vocês. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Todo mundo já deve ter passado por aquela situação de entrar num elevador ouvindo uma música e de repente aquilo ficar o dia inteiro na cabeça, né? Quando não é num elevador, é uma música que se ouve na rádio, na televisão, ou mesmo um jingle eleitoral, uma música de uma propaganda comercial. Ou seja, qualquer pedacinho de música e aquilo fica martelando na cabeça o dia inteiro. Você querendo trabalhar e aquela melodia, aquela musiquinha toda hora vindo na sua cabeça. Que o pessoal chamou até de chiclete, né? Porque gruda e para se ver livre daquele pensamento, daquela melodia, realmente é bastante difícil. Na verdade, o cérebro da gente é sequestrado por essas melodias, né? Você tenta pensar em trabalho, na lista de compra, mas lá no fundo o teu cérebro, né, se passa por DJ e fica repetindo aquela melodia, aqueles mesmos segundos da melodia. E o curioso é que isso não acontece com a música inteira. Se vocês repararem, é sempre o mesmo trechinho da música que é repetido, né? Por mais que a música inteira seja chiclete, você tem um trechinho dela que esse sim gruda e que você fica repetindo todo o tempo. Mas isso daí não é sinal de que você está ficando louco, e nem também, tô perdendo a memória, não consigo lembrar o resto da música, só fico repetindo essa mesma coisa, estou com algum problema. Nada, nada, nada. Isso é super normal. O que você tem é um fenômeno neurocientífico muito bem documentado, muito bem pesquisado, estudado, e que afeta cerca de 98% da população mundial. Para a gente começar a entender, a gente precisa dar nome aos bois, né? Em inglês, esse fenômeno da música grudar, né, na verdade de um trechinho da música grudar, tem um nome mais ou menos nojento, earworm, que seria verme de ouvido, ao pé da letra, né? E esse termo, na verdade, vem do alemão, que eu não vou nem me arriscar a pronunciar aqui, que eu não vou saber, né? Mas é verme de ouvido justamente por isso, né? Porque ele é como se fosse um verme de fato. Ele entra, gruda e fica, né? Se instala e pronto, vive ali. Agora, cientificamente, o nome não é verme de ouvido, claro, né? O nome é mais elegante um pouquinho. O nome que se chama na ciência é INMI, que seria imagética musical involuntária. Mais bonitinho, pelo menos, né? Mas o que define uma INMI? Diferente de quando você escolhe cantar uma música mentalmente, né, que você é uma música de sua preferência, que você vai chegar lá e vai cantarolar, vai mentalizar aquela música, o verme de ouvido, ou o INMI, ele é intrusivo. Isso significa que ele se instala, chega e toma conta da sua mente independente da sua vontade.
Tanto que isso ocorre, inclusive com músicas que você não gosta, né. Tem gente que gosta de um estilo musical, não gosta de outro estilo musical, mas de repente ouve um trechinho de uma música do estilo que ele não gosta, e esse trechinho se instala ali e gruda que nem chiclete. Então, por isso, ele é considerado intrusivo, né, independente da sua vontade ou do seu gosto, tá lá. Ele se faz presente e se instala na sua mente. E uma coisa curiosa que vocês podem analisar é o seguinte: raramente esse fenômeno ocorre com a música inteira, muito raramente. Esse fenômeno geralmente vai acontecer com algumas frases da música, com um trechinho, com um refrão, e aí as pessoas pensam: "Não, mas é porque eu estou ouvindo só esse pedacinho, só esse pedacinho que toca nas coisas". Não. Segundo estudos de uma universidade de Londres, esse loop, né, esse trechinho que gruda na sua mente, ele costuma ter em média entre 15 e 30 segundos, não muito mais do que 30 segundos, não muito menos do que 15 segundos. O seu cérebro pega esse trecho e entra em loop, né. Para quem não conhece esse termo, loop é quando o cérebro ele fica repetindo indefinidamente aquela situação, né. Então nesse caso, ele fica repetindo indefinidamente aquele trecho musical, de 15 a 30 segundos. E quem sofre mais com isso, né, quem está mais propenso a ter esse tipo de verme, né, vou começar a chamar de verme aqui. Eh, quem O primeiro grupo mais propenso, curiosamente, são aquelas pessoas que trabalham com música, porque elas vão ter áreas melódicas e áreas musicais mais, como se diz, estimuladas. Então, já que ele interfere, nessas áreas, dentre outras, essas pessoas são mais propícias a ter um verme desse grudado na mente delas. Então o primeiro grupo mais vulnerável é aquele que trabalha com música. Músicos, cantores, essas pessoas infelizmente sofrem mais. Mas assim, no geral não significa que seja só com eles, né, tanto que todo mundo conhece esse termo música chiclete, né, então, ele acontece mais no grupo de músicos, mas também acomete muita gente, né, em várias situações, então não é uma coisa, assim, rara entre as pessoas que não são músicos. Um segundo grupo mais vulnerável é justamente das mulheres. Elas tendem a ter episódios mais longos e irritantes que os homens. Agora, se você está naquele grupo de pessoas mais ansiosas ou, assim, vamos dizer, entre aspas, neurótica, né, que é no sentido psicológico da palavra ali, né, também é bastante propício. Então, a ansiedade e pessoas mais nervosas, mais preocupadas, também tendem a ter vulnerabilidades, assim como as mulheres e os músicos. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Tá, mas por que que isso acontece, né? Por que que a gente está sujeito a essas músicas chiclete? Por que que o cérebro, que é essa máquina toda potente, cheia de mecanismos de autoproteção, estão sujeitos a esses vermes, né? Justamente porque existem alguns gatilhos que fazem isso. O primeiro é bem óbvio, que é a repetição recente. O cérebro é bastante, vulnerável a repetições. Então tudo que é muito repetitivo, tudo que é muito reverberado, acaba tendo uma tendência do cérebro se moldar a isso e acabar se condicionando a utilizar isso que foi repetido. Então, a partir do momento que a gente escuta, por exemplo, um comercial de TV que toda hora está repetindo o mesmo trecho musical, a gente vai acabar tendo um condicionamento a utilizar e a lembrar daquele trecho musical também. Mas outros gatilhos importantes são dois opostos: o tédio ou o estresse. Mas quando eu falo em estresse, não necessariamente aquela reação física, eu falo no sentido popular, da pessoa estar estressada, né, que na verdade a gente já aprendeu que estresse não é isso, né, estresse é uma reação física, mas no popular as pessoas falam que estão estressadas, sobrecarregadas, cansadas e tal. Então, tanto o ócio do cérebro quanto a sobrecarga também ajudam esses gatilhos, e aí promovem isso. Então você junta a repetição com ócio ou estresse, aí o que que acontece?
ele acaba buscando um padrão para se ancorar. Então, quando o cérebro ele está entediado, está sem nada para fazer, ou então ele está muito sobrecarregado, tudo que puder representar para ele um padrão, algo cômodo de se repetir, ele acaba se agarrando nisso. Então a gente tem ouvido um trecho de música repetidamente e a gente está num férias sem fazer nada da vida, o que que vai acontecer? Ele, mediante uma pasmaceira, uma calmaria, não ter muitas tarefas complexas a se fazer, ele vai começar a pegar padrões e ficar repetindo esses padrões. E aí vai propiciar um grude maior dessas músicas. O mesmo na condição de uma sobrecarga. Ele está sobrecarregado, está com muitas atividades, está muito preocupado. E aí, às vezes, ele chega num limiar que ele precisa, entre aspas, dar uma relaxada, fazer alguma coisa para poder reassumir o controle das coisas. E aí, esse momento de dar essa relaxada é justamente ele entrar num piloto automático. E entrar num piloto automático significa repetir alguma coisa que é um padrão. Então, tanto no ócio quanto na sobrecarga, ele vai buscar esse padrão, que pode ser justamente a repetição da música. E aí ele vai se ancorar nisso e vai gerar a música chiclete. Mas aí tem uma informação bastante curiosa, né? A informação, eu diria que mais fascinante, vem de uma psicóloga russa chamada Bluma Zegarnik. Eu me perdoem aí a pronúncia, porque eu não sei falar russo, então certamente não vou pronunciar como é. Nos anos 20, ela notou algo muito estranho quando ela estava num restaurante em Viena. Os garçons, eles lembravam perfeitamente de tudo, eles conseguiam lembrar, até por hábito, né, pelo trabalho deles, lembravam dos pedidos das mesas, do que cada mesa estava esperando, qual que estava atrasado, qual que não está, qual que não tinha sido servido. Eles conseguiam gerenciar bem, lembrar bastante daquilo ali. Mas ela notou que assim que a comida era entregue e eles pagavam a conta, eles simplesmente apagavam, não conseguiam lembrar de mais nada. Ou seja, eles só lembravam e tinham essa memória espetacular durante o decorrer, né, do trabalho deles, enquanto ele estava incompleto. A partir do momento que fechou-se o ciclo, que a comida foi entregue, a pessoa se alimentou e tudo, e acabou o compromisso, aí eles a mente deles limpava aquela informação e eles não conseguiam lembrar mais. E isso acabou virando o nome de um efeito conhecido, chamado como efeito Zeigarnik, o que diz que o cérebro humano, ele tem uma tensão cognitiva muito grande, uma tensão cognitiva enorme, uma aflição muito grande, com tarefas inacabadas. O cérebro odeia deixar as coisas pela metade. Então, assim, as nossas estruturas cerebrais que lidam com a cognição, que lidam com memória, que lidam com o nosso raciocínio fino, da mesma forma que precisam economizar energia, que eu falei, da mesma forma que adoram dopamina, que eu já falei também, odeiam tarefas inacabadas. Tem repulsa a isso. E aí vocês perguntam, mas o que que isso tem a ver? Né? O que que tem a ver a pessoa ter uma tensão cognitiva quando tem tarefas inacabadas, quando está, né, enfrentando alguma tarefa que ela ainda não acabou, alguma coisa assim? O que isso tem a ver com a música chiclete? Não é possível. Bem, as músicas chicletes, se vocês repararem, geralmente elas são simples, mas geralmente as pessoas não sabem ela toda. Já repararam isso? Quem tá com essa música grudada na cabeça, dificilmente vai lembrar ou vai saber dela do início ao fim. Concordam? Então, o teu cérebro ele começa a cantarolar, começa a repetir, e aí de repente chega numa parte que ele não sabe como é que continua mais. E volta para o início, né? Ele começa a entrar em uma espécie de aflição, porque ele não sabe terminar, ele não sabe concluir aquela tarefa. Então, na verdade, ele começa a ter, por acomodação, uma tarefa repetitiva que ele não sabe, não tem o caminho para a conclusão dela. E aí ele entra nesse loop, nessa repetição, tentando resolver a música,
Então, na verdade, essa repetição é uma tentativa do teu cérebro de ir seguindo o padrão e conseguir concluir aquela tarefa de chegar até o fim da música. Como ele não consegue, ele fica repetindo, fica tentando, repetindo, tentando e nunca consegue avançar. Na verdade, se a gente comparar com o computador, é como se o nosso córtex auditivo ficasse tentando fechar um arquivo de computador, alguma coisa assim, que está corrompido, né? O arquivo está incompleto, não está funcionando e ele precisa encerrar aquele arquivo. Ele não vai conseguir. Ele fica tentando o dia inteiro abrir aquele arquivo e o arquivo está corrompido, ele não consegue finalizar o trabalho dele, né? E aí vem uma informação de utilidade pública, né? Digamos que você tem uma reunião importante de trabalho e o jingle do supermercado que você foi fazer uma compra no outro dia permanece na sua cabeça e não te deixa se concentrar direito, está desviando a sua atenção, né, o teu foco, e você quer tirar aquele chiclete da tua cabeça. Então, a grande utilidade pública desse episódio é essa, né? Algumas dicas da ciência para tentar exorcizar esse verme aí, não é? Mandar ele embora. Então, a primeira dessas dicas, que a ciência já tem como uma ajuda importante para o cérebro, é a chamada técnica do encerramento. Lembra que eu falei do efeito Zeigarnik, né? Que é aquele efeito de que o cérebro tem uma aflição por tarefas não concluídas? Então, a dica vem daí. Aí está a explicação do porquê de eu falar desse efeito. É porque o cérebro ele quer completar a tarefa. Eu já falei disso, né? Ele não consegue. Então, qual é uma dica importante? Você completar a tarefa. Você pega a música e ouça até o final. Preste atenção em toda a música até o final. Se for possível, dá uma cantaroladinha mentalmente, alguma coisa assim, mas por favor, hein? Se ela é uma música chiclete, faça isso com fone de ouvido, pelo amor de Deus. E aí você escuta a música até o fim, presta atenção até o fim, e aí o que vai acontecer? Quando a última nota tocar o cérebro, tá, ok, tarefa concluída, vai lá e arquiva. Né? Então, enquanto a gente ficar repetindo o mesmo trecho e ele não tiver solução para aquilo ali, a tendência é ele tentar continuar seguindo esse loop. Mas em dado momento você ouviu ela inteira, prestou atenção nela inteira, pronto. Ele dá como uma tarefa concluída. E aí ele alivia essa tensão cognitiva, né? Uma outra forma é a seguinte: se você não tem como ouvir a música inteira e prestar atenção por N motivos, né? Ou você está num ambiente que não permite isso, ou sei lá, é uma música que você não conseguiu ela inteira ainda, não tem acesso, mas você quer expulsar esse verme. Então, como é que você faz? Faz um desafio cognitivo moderado. Né? O que é um desafio cognitivo? É você pegar um quebra-cabeça, é você pegar uma atividade tipo Sudoku, algum desafio desse e cumprir ele, né? Você executar aquele desafio. Só que, assim, ele não pode ser muito fácil, porque se ele for fácil e você realizar ele com muita facilidade, o teu cérebro vai, ao mesmo tempo que você tenta resolver, continuar cantarolando, então não vai resolver. E se ele for extremamente difícil, for muito ruim para você lidar, né, for complicado demais para você, o que vai acontecer? Ele vai desanimar, né, ele vai ficar desestimulado a continuar, porque ele vai achar que você não vai conseguir, e o teu cérebro vai desistir da tarefa e a música volta. Então tem que ser moderado, tem que ser nem tão fácil nem tão difícil, algo que você realmente consiga fazer, mas que te distraia. Você começando a tarefa e terminando ela, isso vai ajudar a expulsar esse verme. Quando você terminar essa tarefa, muito provavelmente essa música já não vai estar mais grudada. E esse eu acho que talvez seja o meu favorito, né, por ser o mais curioso de todos. Que é justamente, até tá no nome desse termo popular, né, que é a música chiclete, seria você mascar um chiclete. Isso também ajuda. Parece até uma coisa assim bizarra, né? As pessoas vão falar, como assim? Para eu me livrar de uma música chiclete, eu masco o chiclete? Sim, é isso. Essa conclusão foi tida através de um estudo da Universidade de Reading. E ela mostrou que, esse estudo, ele mostrou que mascar um chiclete
principalmente se você mascar ele, né, de forma mais vigorosa, né, não é aquela mascadinha discreta. Se você mascar mesmo o chiclete com vontade, ele atrapalha essa música mental. Sabe por quê? Porque porque para imaginar a música, né, para poder repetir ela mentalmente, o cérebro usa a subvocalização. Ele meio que mexe as cordas vocais lá e maxilar de forma praticamente imperceptível. Então, você depende do teu maxilar e depende das suas cordas vocais para ter essa repetição. Por mais que você esteja quietinho e essa repetição ocorra só mentalmente, mas essa subvocalização ocorre, né? As suas cordas vocais são acionadas e o teu maxilar também. Só que você não percebe isso, porque é muito sutil. A partir do momento que você ocupa o teu maxilar e até um pouquinho das cordas vocais ali, mascando vigorosamente um chiclete, você não deixa o teu cérebro subvocalizar, não deixa usar esses mecanismos para poder repetir as músicas mentalmente, então elas vão sumindo. Então, é lógico, isso não vai acontecer talvez com 5 segundos de chiclete, 10 segundos de chiclete, mas você vai mascando e ele acaba, por fim, desistindo de cantarolar aquela música porque ele não consegue. Então, na prática, o chiclete faz o cérebro bugar, né, como dizem, o cérebro buga e pronto, porque ele não consegue, ele dá erro, porque ele tenta vocalizar, ele tenta cantarolar a música, não consegue, então ele acaba parando, ele desiste. Então, assim, para concluir, da próxima vez que uma música ruim invadir sua mente, uma boa dica não é ficar lutando contra isso, não é ficar tentando lutar contra essa invasão, porque quanto mais você tentar lutar de outras formas, mais o teu cérebro vai focar nela, vai dar atenção a ela e mais vai ficar em loop. Então, a coisa vai se agravar mais ao invés de abrandar. Então, o negócio é o seguinte, fui invadido aqui por um verme de ouvido. O que eu faço? Masca um chiclete, ouça a música até o fim, segue uma dessas dicas, ou se o grude for muito feroz, você faz todas as dicas, que você vai se livrar desse verme. O importante é a gente saber que, por mais que a gente tenha esses episódios que parecem bizarros, que parecem curiosidades, né? Mas como assim, isso, aquilo, o nosso cérebro não perde a característica de ser fascinante, né? Por mais que tenham esses bugs e essas manias dele, isso só mostra o quanto ele é versátil, o quanto que ele é capaz de fazer novas tarefas, se condicionar a novas coisas, mas também, assim como ele tem as brechas para algo que a gente não gosta acontecer, ele também tem os macetes que fazem a gente se livrar dessas coisas. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o tema foi a maldição da música chiclete. Eu te aguardo aqui no próximo episódio com mais uma informação bastante legal. Até lá!